Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Vamos iniciar fazendo a correção das páginas 83 a 89, tá bom? Vamos lá. Na número 1, trace os eixos de simetria das figuras anteriores, ou seja, nós traçamos a metade, tá vendo? Eixos de simetria. Aqui tem vários eixos, foi mais de um que foi traçado, beleza? Número 2, trace o eixo de simetria das letras seguintes. Olha só, gente, algumas letras possuem mais de um eixo de simetria e outras não possuem eixo de simetria. O N, por exemplo, gente, tem algum lugar no N que eu faço uma reta que eu consiga dividir em duas partes iguais? Não tem. Então, o N não tem eixo de simetria. O B, aqui, olha o C também, na metade aqui, aí foi uma reta horizontal, não influencia, tá, gente? O E também. O H, eu teria o eixo tanto na vertical quanto na horizontal. E o O também, vocês estão vendo? Se eu dividi-lo assim, eu divido em duas partes iguais. Se eu dividi-lo no meio dessa forma, na horizontal, também divido em duas partes iguais. Olha o número 3. Complete as figuras seguintes, sabendo que o segmento vermelho é o eixo de simetria. Olha aqui. O que eu tenho que fazer? Aqui, vocês estão vendo que a Joaninha foi dividida em duas partes iguais? Aqui eu preciso fazer outra figura da mesma forma. Presta atenção. O que você precisa entender? Se eu começar a fazer daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Eu não ocupei 5 quadradinhos? Então, do outro lado também, eu tenho que começar na mesma linha, tá vendo? Ocupando 5 quadradinhos. Aí eu penso aqui nesse. Esse aqui não foi a metade? Eu subi a metade? Sobe o outro a metade também. Esse aqui eu andei só um, anda com o outro só um. Desci 3 quadradinhos, desce 3 quadradinhos. Tá vendo? Assim fica fácil. Ando mais um, ando mais um. Aqui não foi na metade, tá vendo? Foi bem pequenininho aqui esse traçado que eu fiz. E você vai fazendo da mesma forma. Você tem que ter bastante atenção, senão você faz errado. Mas não é difícil, é bem até gostoso de fazer. Número 4. Trace os eixos de simetria das figuras seguintes. Olha aqui, gente. Se eu dividir o carro assim na horizontal, eu vou dividir em duas partes iguais? Não. Tem que ser assim, ó, na vertical. A boneca também. Se eu dividisse ela assim, ia ficar a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Não ia ser igual, não. Então, eu divido bem no meio aqui, ó. No meio do nariz aqui, ó. Aqui a tesoura também, não teria como ser assim. A tesoura eu só consigo dividir dessa forma, porque aí ficariam duas partes iguais. A flor, olha só, gente, a flor tem vários eixos de simetria. Se você dividi-la em várias formas, você consegue duas partes iguais, ok? Número 5. Indique os polígonos que possuem simetria e trace os seus eixos de simetria. Olha esse triângulo aqui, gente. Dessa forma, ele consegue ter um eixo de simetria? Não tem como. Não tem jeito de ter esse eixo de simetria. Então, cada um aqui, nós estamos indicando um eixo de simetria. Vou dar exemplo só de um. Vou dar exemplo desses dois aqui. Aqui, eu dividindo ao meio, eu consegui duas partes iguais. O quadrado aqui, eu consigo o eixo de simetria, tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto na horizontal. Tá ok? Conseguiram fazer? Ficou fácil? Não é difícil, tá, gente? É até muito gostoso de fazer. Número 6. Qual triângulo possui mais eixos de simetria? E qual quadrilátero possui maior quantidade de eixos de simetria? Explique por que isso acontece. Vamos lá. Os polígonos regulares, que possuem ângulos e lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, possuem mais eixos de simetria que os polígonos não regulares, com a mesma quantidade de lados. Presta atenção. Eu posso falar em um triângulo regular e em um triângulo que não é regular. Figuras regulares, gente, polígonos regulares são aqueles que possuem mesma quantidade de lados e de ângulos, tá? Então, a quantidade de lados iguais e ângulos iguais, não só a mesma. Além de ter a mesma quantidade, tem o quê? Quantidade iguais. Então, aqueles que não têm por exemplo, aqui, ó. Acho que é mais fácil de explicar. Vocês estão vendo que os lados são iguais? Não é a mesma quantidade de lados, eu utilizei a frase errada. Os lados são iguais, ou seja, se eu medir aqui, dando um exemplo, e for 10 centímetros, aqui também é 10 centímetros, aqui é 10 centímetros. Aqui, se você for medir, os lados não são iguais. Esse aqui é visivelmente menor.
Esse aqui é visivelmente maior do que esse. Vocês estão vendo? Os lados não são iguais. Se você medir com uma régua, não são iguais. Como os lados não são iguais, os ângulos também não vão ser. E para ser regular, tanto a medida dos lados quanto a medida dos ângulos tem que ser igual. Acho que me expressei melhor dessa forma para vocês. Vamos lá, número 7. A observação feita anteriormente vale também para o hexágono? Vale, gente, vale para qualquer figura geométrica, qualquer polígono, tá bom? A simetria aparece também em palavras. Veja, ata. Não é ata, não, tá? É ata. Se eu dividir aqui no meio, olha aqui, ficou certinho de um lado e do outro. Então, trace o eixo de simetria das palavras seguintes. Ama, tá vendo? Bico, bobo, bicho, porque são letras que têm esse eixo de simetria. Oco, tá? Desafio. Escreva 2 palavras que possuem eixo de simetria e dê a seu colega para que trace o eixo de simetria. Olha só, é uma resposta pessoal, vou deixar alguns exemplos para vocês, como por exemplo, hebe, ovo, boi, porque são... O que você pode fazer? Você pode pensar nas letras que têm o eixo de simetria, que é o H, que é o E, que é o B, que é o A também ele tem. Então, você pegue essas letras e tenta formar palavras com elas. Só que tem que ser o seguinte, fica muito tranquilo se você pegar já essas letras e já imaginando uma palavra que consiga fazer com elas, tá bom? Vamos na número 10. Desenhe a figura simétrica da imagem seguinte. Olha aqui, o eixo de reflexão. Eu fiz uma estrela, o peixe está olhando para o eixo, o outro peixe também desenhado está olhando. Olha só, tá vendo como que é simples? Presta atenção nas bolhas também, tá, gente? Vocês necessitam desenhar essas bolhas também para que o eixo, para que a figura fique totalmente simétrica. Tá vendo? O que você faz, gente? Começa a desenhar aqui pelo rosto do peixe, tá vendo? Fica muito tranquilo. E eu tenho no quinto ano tantos desenhistas, tantos alunos que desenham muito bem, poderia citar vários, não é só um, tá, gente? Mas eu vou citar o Gabriel Postas. Gabriel Postas desenha lindamente. Mas eu tenho outros alunos também que desenham muito bem, tá? Tem outros que eu já fiquei sabendo que estão aprimorando os desenhos, estão assistindo vídeos de como desenham melhor. Então, olha que bacana, isso é muito importante. Número 11. Construa nas malhas seguintes uma figura e sua simétrica em relação ao eixo construído. É uma resposta pessoal. Se você fez uma figura muito bonita, tira uma foto e envia para o número da Fisales para eu poder ver. Gente, eu fico doida para ver as atividades de vocês. Então, quem fez um desenho bem bonito, quem se dedicou, fez com uma figura bem simétrica a outra, tira uma foto, tira uma fotografia e envie para o número da Fisales que eles encaminham para a gente. E eu vou mostrar aqui o seu desenho na próxima aula, tá bom? Vamos lá na questão número 12. Desenhe a simétrica da figura seguinte em relação ao eixo. Prestem muita atenção, tá? Como que estão dispostos os quadrados para vocês poderem fazer bem bonitinho. E aqui está um exemplo para vocês. Olha a número 13. Em cada item a seguir, construa a figura simétrica em relação ao eixo vertical e depois faça a simétrica da figura obtida em relação ao eixo horizontal. Vocês estão vendo? Eu fiz aqui e depois essa relacionada a essa aqui. Dá até para virar o rosto para você poder ver direitinho. Essa figura aqui, a sua simétrica aqui do lado e a simétrica dela aqui embaixo. Tá vendo que você tem que seguir essa ordem? Olha, aqui fez assim, aqui assim. Aqui eu já vou começar como se ela estivesse olhando para o espelho. Olha que bacana. Número 14. Os objetos seguintes estão refletidos. Trace os eixos de simetria presentes em cada uma das imagens. Então, vamos ver qual que é uma está refletindo a outra. Esse aqui é o eixo de simetria, porque esse aqui é um reflexo dessa, tá ok? Olha aqui, gente, a montanha. Tá vendo? Olha que figura linda. Esse aqui, olha que bacana. Se eu traçar esse eixo aqui, está refletindo. Mas como a água está refletindo a imagem deles, olha aqui, eu posso traçar esse eixo também. Gente, é muito bonito, não é? Eu amo essa questão porque fala de uma casa lá em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade muito linda. E olha aqui. A foto seguinte é da casa da Ipiranga, também conhecido como Casa dos Sete Erros, localizada na cidade de Petrópolis.
Ela recebeu esse apelido devido às diferenças entre os lados esquerdos e direito, que não a deixam ser simétricas. Localize e assinale. Vamos ver. Gente, olha essas janelas aqui de baixo. Elas são idênticas a essa janela aqui? Não são, tá vendo? Olha aqui essa torre. Aqui é de uma forma, aqui é de outra. Eu acho muito legal esse tipo de construção, mas se você olhar, não é, em termos assim, não é bonito, porque tudo que é simétrico na minha opinião, é mais bonito. Olha aqui, de um lado de um jeito, do outro lado do outro. Não é bacana. Vocês acharam mais algumas coisas? Olha aqui, ó. Aqui não tem nada a ver, né? Porque é tipo um chafariz na frente, mas até parece que faz parte da casa, mas não faz. Vocês estão vendo essa fachada aqui também? É totalmente diferente dessa. Nessa aqui, tem essa varanda nessa janela. Essa janela não tem essa varanda. E essa janela de baixo tem como se fosse não sei o nome, né? Falar com vocês, mas é uma faixa aqui em cima e aqui não tem. Tá vendo que é totalmente diferente? Aqui tem parecendo, tem um detalhe, né? Aqui e aqui não tem. Olha, não seria tão mais interessante se ela fosse totalmente igual de um lado do outro? Ela ficaria tão mais bonita. Eu não sei por que fizeram isso com essa casa. É muito legal porque é uma construção bem antiga, né? Mas nada a ver. Eu gostaria que fosse um lado totalmente igual ao outro. Vamos dar continuidade agora, ainda falando sobre isso, tá? Sobre essa simetria. Veja essas faixas decorativas. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa segunda aqui também. Elas possuem outro tipo de simetria, denominada simetria de translação. A translação é a simetria na qual todos os pontos sofrem um deslocamento de mesma medida, na mesma direção. Ou seja, translação é o deslocamento paralelo em linha reta de um objeto ou figura. Tá, ok? Elas vão mudando, olha aqui, gente. Eles sofrem esse deslocamento na mesma medida e na mesma direção. Olha só. Aqui estava de uma forma, aqui ficou branco, aqui voltou para essa forma, aqui ficou branco. Vocês estão vendo? Eles seguem, olha aqui. Preto, verde, preto. E esse aqui um bege. Aqui ficou tudo preto. Aqui volta para uma outra, dessa mesma forma aqui. Gente, é muito interessante. Se você olhar, eles seguem o mesmo ritmo, ok? Olha aqui, gente. Observe mais essas imagens. Você acha que elas possuem simetria? Que tipo de simetria? Essas figuras possuem simetria de rotação. A simetria de rotação é aquela obtida por meio do giro de uma imagem em torno de um ponto. Olha só, tem esse ponto aqui, é como se ela fosse girando. Tá vendo? Olha aqui. Fica muito tranquilo de você ver. Esses aqui que simbolizam também até flocos de neve, também dá para você pensar dessa forma. Olha aqui essa flor. Olha que bacana, gente. Muito legal, não é? Vamos lá. Túnel do tempo. Várias imagens são obtidas através de de um tipo de simetria. O grande artista Escher utilizou as simetrias de rotação, translação e reflexão em um grande número de seus trabalhos. Mauritius Cornelis Escher. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1970. Tá? Escher dedicou toda a sua vida às artes gráficas. Na sua juventude, não foi um aluno brilhante, nem sequer manifestava grande interesse pelos estudos. Mas os seus pais conseguiram convencê-lo a ingressar na Escola de Belas Artes de Haarlem para estudar arquitetura. Foi lá que conheceu o seu mestre, um professor de artes gráficas judeu de origem portuguesa chamado Gesserum de Mesquita. O contato com a arte árabe despertou o interesse de Escher pela divisão do plano que se utilizou para para construir pavimentações, tá? Para representar simetria numa superfície plana, Escher considerava 3 princípios fundamentais: translação, rotação e reflexão. Gente, olha que lindo. Olha só, isso aqui céu e água, cavaleiros e metamorfose. Olha que bacana. Fica de uma forma, depois ele vem, muda, volta à mesma forma. Essa mudança vem aqui como se estivesse abrindo, vocês estão vendo? Como se fosse um pássaro abrindo o voo. Pelo menos eu enxergo dessa forma. Olha esse aqui também, gente. Que coisa mais linda.
Esse tipo de arte, gente, é muito interessante, porque nós vemos, né, a gente começa a estudar isso antes de ver um pouco mais de geometria. E, assim, a geometria ela é tão importante que em determinada época da sua vida, a matemática, que é a matemática dos cálculos, ela é separada da matemática da geometria, para vocês verem qual é a tamanha importância. Quando você chega lá no ensino médio, muitos colégios adotam a matemática 1 e a matemática 2, são dois conteúdos, um só para álgebra, né, só para aritmética, que são os cálculos, e a outra só para geometria, tá? Para vocês verem tamanha importância. A outra ou é chamada geometria ou desenho geométrico. Aí vocês veem quanto é importante o estudo da geometria na matemática, tá? Deixarei para vocês algumas atividades da página 92 a 96. Façam com bastante atenção. O que for, gente, para desenhar, se você quiser colorir, ou você colore bem fraco, ou você deixa só desenhado e deixa para colorir depois da correção. Porque caso esteja errado, você não tenha que colar alguma coisa por cima para não ficar feio, né? Já falei com vocês que matemática tem muito a ver com organização. É muito importante que vocês façam dessa forma, tá bom? Olha, um grande abraço, fiquem com Deus, estou com muita saudade de todos vocês. Vocês são crianças, pessoas muito importantes.